grave acusação. Olá, espero que você esteja bem. Nós estamos aqui mais uma vez para darmos continuidade ao estudo do livro de Oséias. Hoje Oséias capítulo 4, mas antes é necessário que eu faça 3 pedidos. E o primeiro pedido é para que você não apenas curta, mas compartilhe esse estudo com outras pessoas, para que outras pessoas venham ser abençoadas. O segundo pedido é para você adquirir a Bíblia 365, porque através dela você vai ler um trecho do Antigo Testamento, um trecho do Novo Testamento, um trecho de Salmos e um trecho de Provérbios. E com isso, a nossa intenção é que você leia a Bíblia toda em um ano. Então aceite esse desafio, se proponha esse desafio, porque certamente você será abençoado. E o nosso terceiro pedido é para que você venha participar de pelo menos um dos estudos que nós disponibilizamos ali na igreja. Então temos estudos às segundas, às quartas, às quintas, aos domingos, são dias diferentes, horários diferentes, temas diferentes, e a nossa intenção é de alguma forma alcançar você para que você venha participar de pelo menos um desses estudos. Você pode conferir aí os dias de estudos, os horários, os temas na descrição desse estudo aqui então, na nossa página no YouTube. Ou então na agenda da semana que fica fixada lá no Instagram da nossa igreja. Então venha participar, porque certamente você vai adquirir mais conhecimento e isso vai te ajudar a conhecer melhor a Deus, se relacionar melhor com Ele. Então depois desses pedidos, vamos para o texto de hoje. Oséias capítulo 4, e eu quero ler aqui do versículo 1 até o versículo 6. Versículo 6, parte A. Então diz assim o texto bíblico: Israelitas, ouçam a palavra do Senhor, porque o Senhor tem uma acusação contra vocês que vivem nessa terra. A fidelidade e o amor desapareceram dessa terra, como também o conhecimento de Deus. Só se vêem maldições, mentira e assassinatos, roubo e mais roubo, adultério e mais adultério. Ultrapassam todos os limites e o derramamento de sangue é constante. Por isso a terra pranteia e todos os seus habitantes desfalecem. Os animais do campo, as aves do céu e os peixes do mar estão morrendo. Mas que ninguém discuta, que ninguém faça acusações, pois sou eu quem acusa os sacerdotes. Vocês tropeçam dia e noite, e os profetas tropeçam com vocês. Por isso destruirei sua mãe. Meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Então, no texto de hoje a gente vê aí uma acusação grave da parte do nosso Deus. Grave, gravíssima. Não é assim? O que tem acontecido com o povo de Israel? Qual que é a acusação que Deus tem contra o povo de Israel? E eu preciso lembrar aqui que quando a gente fala a respeito de Israel, Israel é o reino do norte. O reino do sul é muitas vezes chamado de Judá, ou então é chamado de Jerusalém, ou então é chamado de Sião. Reino do norte é então chamado de Israel. Expliquei isso lá no capítulo 1 de Oséias. Então, se você ainda não assistiu aí esse estudo de Oséias capítulo 1, a minha sugestão é que você dê uma olhada ali, porque eu faço um breve comentário aí a respeito então do livro de Oséias, período quando foi escrito, propósito pelo qual ele foi escrito. Então agora a gente vê essa grave acusação, que quem está acusando é Deus. A acusação vem da parte de Deus, e ele traz 3 acusações aqui que estão no versículo 1. Ele vai falar então que a fidelidade e o amor desapareceram dessa terra, como também o conhecimento de Deus. Então quais são as 3 coisas? Fidelidade,
amor e conhecimento de Deus. Essas três palavras têm a ver então com o tema que Oséias vem tratando, né? Que é o casamento. Então ele está fazendo uma analogia do relacionamento de Deus com o seu povo e de um matrimônio. E aí a gente vê essas três coisas que são necessárias no relacionamento. Num casamento, num matrimônio. Quais são essas três coisas? Fidelidade. Segunda coisa, amor. Terceira coisa, conhecimento. E a fidelidade, então, vai falar a respeito, como a gente já falou nos estudos anteriores, que Israel, então, estava se adulterando, estava se prostituindo. Em determinados momentos no livro vai ser tratado a respeito de adultério, em outros momentos através de prostituição, né? São essas as palavras, essas as expressões que são usadas aqui no livro de Oséias. Então ele está falando que assim como ele pegou o exemplo de Oséias, do matrimônio dele, ele está fazendo então uma analogia do relacionamento de Oséias com o relacionamento de Deus e o seu povo. Então, o povo de Deus, ele está se adulterando, ele está se prostituindo, e isso tem a ver com outros deuses. Eles deixaram a fidelidade a Deus. Essa é a primeira coisa. A segunda acusação é a falta de amor. E o amor não é um sentimento, amor é atitude. Então, as atitudes desse povo demonstram essa falta de amor. Ele vai tratar aqui no versículo 2, falando a respeito do adultério, como foi falado, né? E no versículo 3, ele vai falar a respeito, então, dessa falta de amor, aonde todos os habitantes da terra, né, se desfalecem, os animais do campo, as aves dos céus, os peixes do mar estão morrendo. Então a forma como eles estavam lidando com a criação de Deus. Terceira palavra que ele vai falar aqui é a respeito então de conhecimento, conhecimento de Deus. Essa palavra conhecimento, você vai perceber lá em Gênesis capítulo 4, versículo 1, que a mesma palavra no hebraico que é usado aqui, palavra conhecimento, que é usado aqui, então em Oséias 4, versículo 1, e também usado no capítulo 4, aqui, versículo 6, a parte A, que foi onde nós lemos, é a mesma palavra, então, que é usada lá em Gênesis capítulo 4, onde diz que Adão conheceu a Eva e eles tiveram um filho. Então essa palavra conhecimento que tem a ver com intimidade. Então a palavra conhecimento, quando você lê conhecimento aqui, está significando intimidade. Então, qual que é a acusação de Deus então? É a infidelidade, é a falta de amor e é a falta de intimidade. A gente precisa ter intimidade com Deus. A gente precisa amar a Deus. Jesus vai falar para nós assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Está lá em João, capítulo 14, versículo 21. Aquele que tem, numa outra versão vai falar, aquele que conhece os meus mandamentos e os pratica, esse é o que me ama. Então amor é intimidade. Intimidade faz parte do amor também, mas tem a ver com a prática. Então, na intimidade, a gente sabe o que Deus quer de nós, e aí no amor a gente vai praticar aquilo que Deus quer de nós, independente de sentimento. O amor não é sentimento, o amor é atitude. Então, Deus agora está acusando então o povo de Israel, e como eu falei já aqui em alguns áudios para trás, em estudos para trás, o que vai acontecer é que poucos anos para frente, pouquíssimas décadas, 2, no máximo 3 décadas depois, esse Israel, reino do norte, vai ser levado para o cativeiro assírio. Eles vão ser dizimados, eles vão ser misturados
Vai acontecer, já falei a respeito aqui, né, já falei anteriormente, em estudos anteriores aqui no livro de Oséias, a respeito da forma como era o cativeiro assírio. Eles eram cruéis na forma de seu exílio, do tratamento então dos exilados, dos povos conquistados. Então, aqui vem uma acusação da parte de Deus contra o povo dele e já tem a sentença do que vai acontecer. E quando a gente olha, trazendo para os nossos dias, porque a história de Israel já aconteceu, o povo foi levado para o cativeiro assírio no ano 722, 721 a.C. E nós, hoje, como cristãos, podemos pegar essas palavras e trazer para a gente a partir de uma leitura dos evangelhos. Então, como eu falei aqui, João 14, 21, Jesus fala que aquele que conhece os seus mandamentos e os pratica, esse é o que ama. E a pergunta é, conhecemos os mandamentos e praticamos? Porque o conhecimento dos mandamentos se refere então ao que nós estamos tratando aqui nesse versículo 1, de conhecimento, de intimidade. Quando temos intimidade com Deus, conhecemos os seus mandamentos. E quando praticamos, colocamos em prática esses mandamentos, então nós estamos amando. E é isso que Jesus traz para nós. Mas Jesus, e isso também tem a ver com a fidelidade, nossa fidelidade com Deus. Afinal de contas, se Jesus morreu na cruz, no nosso lugar, então nós fomos justificados na morte de Jesus, precisamos ter uma fidelidade com Ele, porque foi Ele que nos justificou. O que acontece é que Jesus vai falar no sermão escatológico, lá em Mateus capítulo 24, no versículo 12, ele vai falar que por se espalhar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. E Jesus está falando ali, não é do mundo, porque no mundo não há amor. O amor do mundo é um amor egoísta, é um amor por interesse, mas ele está falando a respeito do amor dentro da igreja. Então, por se espalhar a iniquidade dentro da igreja, o amor de muitos se esfriará, e o contrário de muitos é poucos. Então a maioria vai se esfriar no amor. E com isso vem a destruição. Nessa destruição é a volta de Cristo. Como eu gosto de falar, Maranata, hora vem, Senhor Jesus, mas não por causa da minha apostasia. Porque na volta de Jesus, Jesus vai perguntar, e é uma pergunta retórica, né, que está lá no Evangelho de Lucas, ele falando a respeito da oração, se eu não me engano, capítulo 18, lá no versículo 8, ele vai falar assim, porventura achará fé na terra o Filho do Homem quando vier em sua glória? É uma pergunta retórica, ou seja, a gente já sabe a resposta, e a resposta é não. A gente entende que a destruição no mundo sempre acontece por ausência de justos. Então, quando Deus destruiu o mundo através ali do dilúvio, só havia Noé, que era um homem justo e bom. E por causa dele, como está escrito lá no livro de Hebreus, 8 pessoas foram salvas. Noé, a esposa, os filhos e as noras, os 3 filhos e as 3 noras. Então, a outra destruição que a gente tem relatada na Bíblia é a de Sodoma e Gomorra. E aí então Abraão pergunta para Deus, Senhor, se tiver 50 justos, o Senhor não destrói? Se tiver 45, 40, 30, 20, se tiver 10 justos, o Senhor não destrói a terra? E Deus fala, por amor aos 10 eu não vou destruir. Então a gente entende que o que causa, então, o que vai causar, como está escrito lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3, o que vai fazer com que Jesus volte é a apostasia, o abandono da fé. Então, Maranata, hora vem, Senhor Jesus, mas que eu não venha ser encontrado no meio dos apóstatas. Pense nisso e que o Senhor te abençoe.